Boa noite, pastor Ariovaldo Ramos, que é o coordenador da Frente de Evangélicos pelo Estado de Direito, já esteve aqui algumas vezes conosco, e a entrevista hoje tem uma importância, eu diria, especial por conta da discussão que já existe no governo Lula de aproximação com os evangélicos, a comunidade evangélica, a imensa comunidade evangélica que integra a sociedade brasileira. Passo a palavra agradecendo e já coloco esta discussão, que você sempre alertou de que tinha que ter essa aproximação. E se você acredita que desta vez haverá essa aproximação e como ela deve ser feita. Passo a palavra, obrigado. Bom, boa noite. É um privilégio, mais uma vez, estar consigo nesse programa que traz tanto esclarecimento e que provoca o debate. E esse é mais um caso de provocação de debate, porque a importância de comunicar-se com a população é crucial, é óbvio. O governo realiza seus feitos, cumpre suas promessas, estabelece diretrizes e precisa fazer o povo minimamente, não apenas saber, mas entender todo o significado do que está sendo feito. Nesse sentido, o governo Lula é um governo exitoso, extremamente exitoso. Um governo que tem muita coisa para mostrar em um ano. É, inclusive, impressionante, é digno de aplauso com veemência, com profunda admiração. Tem muita coisa para mostrar, mas não tem sabido fazê-lo, na minha perspectiva. E não tem sabido fazê-lo de forma geral e com particularidade entre os evangélicos. É um negócio complicado, porque o país é um Estado laico, então fica sempre uma dúvida sobre o que significa falar com um segmento religioso num Estado laico. Parece, num primeiro momento, que se você se portar de modo absolutamente republicano, todo mundo vai saber o que você fez e ponto. Lamentavelmente, não é verdade. Há muitas divisões na sociedade moderna e uma das divisões principalmente notadas no Brasil é a diferença religiosa, porque há uma efervescência religiosa no Brasil. E na ponta dessa efervescência está o movimento evangélico, que cresce de forma exponencial, que ameaça ser composta por metade da população brasileira em pouquíssimo tempo. Então, portanto, é uma parcela, 50% da população por aí, daqui a pouquinho, é uma parcela que você não pode desprezar. Em segundo lugar, é uma parcela que, nos 4 anos anteriores a esse ano exitoso do governo Lula, graças a Deus, se envolveu muito em política partidária. E se envolveu apoiando a extrema-direita, apoiando o Bolsonaro, que representa o que é de pior na humanidade, o que representa o que é de pior nas relações sociais e políticas e econômicas. Um homem que quase destruiu o Brasil. Quase. Se tivesse tido um pouquinho mais de tempo, talvez a gente não tivesse como retomar muita coisa.
E ele conseguiu a proeza de comunicar-se com os evangélicos e de envolver os evangélicos numa desventura político-partidária. Bom, foi um erro dos evangélicos, sem dúvida nenhuma. Foi um erro como religião, foi um erro como organização religiosa, política, cidadã, porque tem propósitos absolutamente distintos dos propósitos partidários, mas é um fato. É um fato e é uma massa cada vez maior e mais contundente. Então, não tem como fugir disso. Agora, como fazer isso? Isso. A primeira questão é: com que evangélicos o governo quer falar? O mundo evangélico é fragmentado. Com que evangélicos? Com os evangélicos da bancada evangélica, representado pelos deputados e senadores que aí estão e que já estão se articulando para, inclusive, pressionar o governo Lula e forçar barganhas e coisas dessa natureza. Quer falar com os líderes denominacionais? Com quem o governo quer falar? Essa é a primeira coisa que o governo precisa decidir. Se é com os políticos, já está falando, quando fala com o Centrão e quando é pressionado por deputados da bancada evangélica que estão minimamente organizados para isso, inclusive. Agora, se o governo quer falar com as lideranças evangélicas, as lideranças denominacionais, o governo precisa saber que as lideranças denominacionais não congregam mais a maioria dos evangélicos. A maioria dos evangélicos agora está em igrejas independentes, que, inclusive, nesses últimos 15 anos, quadruplicou o seu tamanho. Quadruplicou. Então, a maioria dos evangélicos agora não está mais ligado às grandes denominações, está ligado às pequenas e independentes igrejas que se espalham na periferia, na base da pirâmide. Então, o governo precisa saber disso. A outra coisa que o governo precisa saber é que a maioria esmagadora dos evangélicos é feminina. É feminina, é preta e é pobre e é pentecostal. Então, a primeira coisa que o governo precisa decidir é com quem quer falar. Com quem quer falar. Porque não dá para falar com todo mundo elegendo um articulador só ou elegendo um foco apenas. Não dá. Então, o governo precisava ter um comitê de comunicação pensando o grupo evangélico, e pensando o grupo evangélico não a partir da esquerda, da extrema esquerda evangélica, porque a extrema esquerda evangélica também não fala com a maioria dos evangélicos. É preciso agora falar com os moderados, que conseguem conversar com os vários matizes evangélicos. Precisa conversar com aqueles que apoiam o governo Lula, mas que não perderam o contato com a igreja da base, que não perderam o contato com a igreja da periferia. E por isso eu acho que o governo tem um grande desafio. Acho que esse movimento do governo já é tardio, porque esse já é um ano de eleições, então já é tardio. A extrema-direita vem conversando com os evangélicos através das bolhas das redes sociais, que são imensas e muitas. E eu não sei se o governo consegue a agilidade necessária para fazer o contraponto. Mas acho que é um bom caminho. Acho que é um bom caminho.
O governo não pode cair na esparrela de fazer favores ao fundamentalismo, principalmente esses que atentam contra os direitos civis. Se fizer isso, vai se comprometer gravemente, e, inclusive, vai se contradizer de forma irrecuperável, porque vai ter de negar direitos absolutamente consagrados, legítimos, e para negociar com um grupo que escolheu um caminho de retrocesso civilizatório em algumas áreas do relacionamento humano. Então, é preciso muito cuidado. Eu não sei, primeiro, com quem que o governo quer falar de fato, o governo precisa decidir isso, e se o governo criou um gabinete de crise. Precisa entender que precisa criar um gabinete de crise na fala com os evangélicos para que seja eficaz, mas que não comprometa os avanços civilizatórios, para que não produza retrocessos, principalmente no que tange aos direitos humanos. Porque a extrema-direita que se infiltrou no meio evangélico convenceu os evangélicos desse segmento que respeitar a tradição evangélica é cometer um retrocesso civilizatório, inclusive, principalmente na questão dos direitos civis. Então, o governo vai precisar ter muita sabedoria. Eu não sei se tem. Eu estou observando para ver. Não vi nenhum movimento do governo ainda, e acho que eles perderam a chance, o governo perdeu a chance no começo desse ano, não levou nenhum evangélico, por exemplo, para o Conselhão, não reuniu os evangélicos que apoiaram o governo para ouvi-los e para pensar formas de falar com esse povo, e não conseguiu compreender ainda que o meio evangélico é uma nova cultura. Ser evangélico é ser gente de forma particular, não é um mero movimento religioso, é o surgimento de uma nova cultura que disputa, inclusive, na base da pirâmide, a formulação da cultura brasileira. Então, tudo isso torna o quadro bastante delicado, para dizer o mínimo. Tá certo. Algumas questões foram colocadas, eu queria aprofundar. O que é a extrema-esquerda evangélica? Por exemplo, eu sou um evangélico de esquerda, e eu lidero um movimento de evangélicos de esquerda. Mas existe um grupo de evangélicos à extrema esquerda, que é muito parecido conosco, mas que quer se envolver na teologia das igrejas. Isso vai ser rechaçado. Isso vai ser rechaçado pelas igrejas. Se as igrejas desconfiarem, suspeitarem que há um grupo de evangélicos que, em nome seja lá do que for, querem se miscuir na construção teológica deles, eles vão rechaçá-los e vão colocar tudo numa vala comum. Entendi. Não pode. Não pode, esse não é o caminho. Seria o deputado Henrique, o pastor Henrique, seria a linha dele? Então, eu gosto muito do Henrique, acho o Henrique um grande companheiro e é notória a luta dele pelos direitos humanos. Agora, eu não sei se ele especificamente trabalha ou labora nessa perspectiva, mas há muita gente que está à volta dele que trabalha com a perspectiva de que é preciso mudar a teologia. Esse não é um caminho. Não. Esse não é um caminho plausível para conversar com os evangélicos. Claro. Ninguém vai dizer para um pastor evangélico como é que ele cuida da igreja dele. Não tem jeito. Tem de achar um meio dialógico, muito, muito parecido com o que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem feito com os vários segmentos da sociedade brasileira, principalmente da classe política.
conversando com todo mundo, sabendo os limites de cada um. E é preciso saber quais são os limites dessa população. Ótimo. Agora, uma outra questão. Quando você fala que o Evangelho não foi convidado para o Conselhão, eu vi a sua manifestação nesse sentido, mas eu queria te perguntar, se você convidar um evangélico na condição de evangélico para ir para o Conselhão, você tem que ter outras religiões lá também. E aí você perde um pouco a característica do próprio Conselhão, que é o Conselho de Desenvolvimento, que é integrado por ministros, pelo próprio Lula participa, né? Então, mas eu acho que tem, né? Tem outras religiões representadas lá. Tem outras religiões, né? Me parece que o judaísmo está representado lá, e a Igreja de Roma está representada lá, porque o Conselhão tem como objetivo ouvir os grandes segmentos da população sobre, enfim, o Brasil que todos nós sonhamos e queremos. Então, ali, você tinha de chamar os representantes de uma realidade que é incontornável, que é o brasileiro é religioso. Ponto. Desculpe, até só para interromper, eu não sabia, essa colocação sua realmente politicamente é um erro, porque é uma religião que hoje tem pelo menos 30% da população e cresce bastante. Então, politicamente é um erro, não é questão. Porque se tem outras religiões representadas lá, não tem dúvida de que é um erro. Aliás, você está provocando resistência, na verdade, está criando adversários gratuitamente. Desnecessário, de forma objetiva. É um movimento desnecessário, não precisa fazer isso. Muito interessante a sua colocação. Só lembrar, o Ariovaldo Ramos, ele participou das principais lutas dos últimos anos, né? E aí tem uma luta que divide muito, que foi a prisão do Lula. Entendeu? A prisão do Lula, muita gente, teve gente, não muita, mas teve gente que se afastou, procurou se afastar. Tem lideranças políticas que fizeram isso. E o Ariovaldo nunca deixou de... Ele ia lá, visitava o Lula. Então, eu colocar essa foto aqui, vocês estão vendo. Isso é uma das vezes que ele visitou. O Lula conversou com ele, em seguida ele relatou como foi a visita. Estava lá o Ariovaldo Ramos. Então, é interessante nós mostrarmos, olha, aqui na frente da Polícia Federal, e eu diria que ali, vou colocar aqui da Polícia Federal, porque isso divide o Brasil. Foi no momento em que as pessoas que tinham posição, sabiam que havia uma injustiça, tinham coragem, então elas se apresentaram naquela ocasião e o Ariovaldo Ramos estava lá desde o primeiro momento. O Ariovaldo Ramos tem uma igreja independente, chamada, como ele disse, independente, mas a formação dele, salvo engano, é de formação de uma igreja tradicional, que é a Igreja Batista, é isso, não? Isso, Metodista Livre e Batista. Exatamente. São ambas tradicionais. Exatamente, tem toda essa formação, a formação dele é para as igrejas tradicionais, e ele está dizendo, não adianta conversar com as igrejas, não é maioria. Quer dizer, pode conversar, não tem problema nenhum conversar, mas sabendo qual é o resultado, e se você quiser falar com a maioria que disse, que eu entendi aqui, é hoje igreja independente, mulher, negra, exato, pobre, pentecostal. Exato. Então, é o povo brasileiro. Tá? Então, exatamente. Eu só quis mostrar essa imagem só para a gente pontuar, dizer com quem nós estamos falando. Eu sei que vocês conhecem, mas às vezes pessoas que já estão entrando aqui pela primeira vez, para saber um pouco mais do Ariovaldo. Ariovaldo, você mesmo falou numa das lives, e é verdade, apesar de toda a campanha contra o Lula que existe nos púlpitos, o Lula teve 30% dos votos dos evangélicos. Não é nada desprezível. Exato. Você acha que pode aumentar? Eu acho que sim. Bom, eu me lembro que no segundo turno, com a carta aos evangélicos, que eu tive o privilégio de sugerir e fui acatado na sugestão, eu já havia sugerido no primeiro turno, mas, graças a Deus, fui acatado no segundo, a sugestão foi acatada
no segundo turno, nós conseguimos fazer a reviravolta que precisava. E os evangélicos, pelo menos milhões de votos evangélicos, migraram para o candidato e agora nosso nobre e presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que tem representado muito mais do que se esperava de um presidente. É extraordinária a performance do presidente Lula no que tange a recuperar o país, o Brasil, como uma grande república, participando do mundo nessa época de tanta angústia. Então, um homem que precisa ser honrado, celebrado, por ser, de fato, um estadista de primeira linha, de primeira ordem. Mas ele correu um risco muito grande, com todo esse cabedal, com toda essa eficácia e com toda essa pujança, ele correu um grande risco de perder as eleições, porque faltava essa migração de votos evangélicos que no último momento migraram, principalmente graças à Carta aos Evangélicos, e sufragaram o senhor Inácio Lula da Silva como presidente da República Federativa do Brasil. E, olha, eu custo acreditar que haja um brasileiro, uma brasileira, em sã consciência, com razoabilidade mínima, que não aplauda o governo Lula. Eu duvido. É notório que o governo Lula é um salto de qualidade na República Federativa do Brasil em relação ao seu povo, em relação a todo mundo. Mas isso precisa ser publicizado. E tem de ser publicizado de forma eficaz. Por exemplo, a gente, na Frente de Evangélicos pelo Estado de Direito, a gente não parou de lutar o tempo todo. A gente começou em 2016, avisando que estava havendo um golpe de Estado no Brasil, que o que estava acontecendo com a presidenta Dilma Rousseff era um crime político, o Brasil estava entrando em regime de exceção, e nós não paramos até hoje. Hoje nós temos um programa voltado para a mulher evangélica, chamado Papo de Crente, para o povo que vai na periferia. A gente está em 50 rádios por todo o Brasil, falando com o pessoal sobre os avanços do Brasil depois da retomada democrática. Só que a gente não conseguiu ver, por parte do governo, um movimento nesse sentido. Não um movimento com cunho mais religioso, que a Frente de Evangélicos pode ter e tem. É óbvio que nós falamos com o nosso povo e nós queremos fazer com que o nosso povo não caia mais na esparrela nazista que caiu nos 4 anos que nos antecederam, que antecederam o governo Lula. Claro que o governo não pode ser explícito como nós somos, mas o governo tem de fazer alguma coisa que fale com a base da pirâmide. E, para isso, eu acho que tinha de fazer repensar a comunicação do governo Lula, do governo da República. Tinha de repensar a EBC, tinha de repensar a Empresa Brasileira de Comunicação, tinha de repensar a comunicação no Brasil, a comunicação oficial, porque a gente está sempre na reação às fake news. Então, se eu sou cidadão da periferia, da base da pirâmide, e eu quiser, de fato, saber o que está acontecendo no Brasil, com todas as limitações que eu tenho, seja as limitações tecnológicas e mesmo educacionais e econômicas, como que eu faço para saber o que realmente está acontecendo no Brasil?
Quem é que diz isso? Claro, eu tenho os heróis da imprensa alternativa, como o 24/7, como o seu programa e muitos outros, que são heróis, né, da resistência midiática no Brasil. Mas vamos pensar no povo que está na base da pirâmide, que é ainda a maioria da população brasileira e que é majoritariamente evangélica. Como é que ele faz, como é que ela faz para saber o que realmente está acontecendo no Brasil? Quem é responsável por isso? Quem vai fazer isso chegar lá? Ou o governo tem um programa de comunicação eficaz que não seja apenas reativo, mas ativo, e aí ou o governo tem uma EBC capaz de se multiplicar, de criar redes de retransmissão e apoiar a mídia alternativa e criar espaços radiofônicos e televisivos para que todas as notícias cheguem de forma minimamente isonômica em relação à grande imprensa que está a serviço de interesses escusos, para dizer o mínimo, ou então ninguém vai saber nada. Ninguém vai saber nada. E aí, quando você decide que tem de falar com um segmento que está explodindo, aí com quem que você vai falar? Você já devia estar falando com esse segmento, porque esse segmento não é um grupo invisível pairando num suspenso num ar qualquer. Ele está lá todo dia no ônibus, está lá todo dia no trem, está lá todo dia na favela, nas comunidades carentes, nos cortiços. Ele está lá todo dia. Ninguém fala com eles. Ninguém faz essa verdade pujante, esse governo extraordinário que nós vivemos. Porque parece que eu estou exagerando quando eu falo do governo Lula, mas, gente, vamos pensar. Há um ano atrás, nós todos estávamos dizendo: estamos à beira da destruição do país. Se esse governo vigente vencer as eleições, o Brasil, como nação, como povo, vai desaparecer. Desaparecer. A escravização vai voltar com força total, como a Polícia Federal demonstrou. Quantos escravos, quantas organizações fomentando o trabalho escravo foram desmontadas pela Polícia Federal em um ano? Imagina, como é que isso aconteceu? Isso sem contar o crescimento do crime organizado, o acesso liberado para armas de grosso calibre. Gente, agora, por que essa consciência não está espalhada na nação? Isso é uma falha de comunicação. É uma falha de comunicação. Quem é que vai fazer isso? Então, os evangélicos estão aí, eles não estão suspensos no ar. Eles estão na terra marcada pela dor, pelo sofrimento, pela violência, pelos problemas de transporte, de trabalho, e eles, obviamente, foram afetados pelo crescimento do mercado de trabalho. Nós agora temos 7% de pessoas sem trabalho no Brasil. Não recorde. Fazia tempo que a gente não tinha isso. Que o Brasil estava crescendo no número de desempregados de forma assustadora. A gente tropeçava com gente nas ruas. Então, como é que isso está sendo interpretado? Você precisa lembrar sempre que, na religião, você tem um elemento que pode ser eminentemente alienante e alienador, que é você ter o sujeito que estava desempregado, estava passando fome, agora não está mais, está empregado, inclusive está tendo acesso a programas como Minha Casa Minha Vida,
programas como o pagamento de dívidas e tal, Desenrola Brasil. Só que ele está sendo ensinado por suas lideranças religiosas que isso é uma obra de Deus. Ele está sendo abençoado por Deus. Então, ele não atribui isso a um governo eficaz, a um governo comprometido com o pobre, comprometido com o vulnerável. Ele atribui isso a Deus. Ora, não tem nenhum problema atribuir isso a Deus. Eu também atribuo. Só que, na minha perspectiva, Deus usa meios. E eu sei quais os meios que Deus está usando no Brasil hoje para a gente sair da fome e do desemprego. E esses meios são políticos, são governamentais, são de ações eficazes na condução da coisa pública. Mas o povo não sabe. O povo não sabe que Deus usa meios, que Deus não faz mágica, que Deus trabalha com gente. Então, quem vai comunicar isso? Então, isso que eu estou chamando de defasagem. Tem uma defasagem na comunicação do governo Lula. E eu fico impressionado. Sabe por que eu fico impressionado? Porque aquele monstro que governou o Brasil conseguiu convencer os brasileiros a tomarem cloroquina e morrerem. Você sabe o que é isso? O presidente da República vir a público e convencer a sua população a tomar um remédio que vai levá-los à morte? Alguém parou para avaliar a agressividade, a criminalidade de um ato desse? Que um presidente da República conseguiu convencer grande parte do seu povo a tomar um remédio absolutamente ineficaz e assim apressar a sua morte. Então, Joaquim, eu pergunto, quando eu olho tudo isso, eu digo, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Pastor, deixa eu ver se eu compreendi. O que eu entendi é o seguinte. Primeiro, aproximar-se do evangélico não é fazer concessões de direitos civis. Ponto. Não. Não é para fazer isso. Não é para entrar numa pauta conservadora que tire direitos civis. Exato. Não é isso. O que existe é o seguinte: é preciso entender que é preciso ter uma comunicação direta, isso, pelo que eu entendi, através dos comunicadores já que atuam entre os evangélicos, rádios que existem, podcast, e ali o próprio governo se dirigir a isso. E evitar os ruídos, por exemplo. Não é só ruído. Você realmente não ter o representante evangélico dentro do conselhão, quando existem representantes de outras religiões, é um erro político gigantesco. É falta de alguém que olhe para como é que está formatada a sociedade brasileira. Então, ela não está defendendo uma teocracia, ou nada que se aproxime de uma teocracia, uma apropriação do Estado por religiões ou pelos evangélicos, como alguns defendem. O segmento evangélico tem pastores que defendem uma teocracia, uma nação dentro de uma nação. É absurdo. Absurdo isso. Não é isso. Então, estou achando bem interessante porque fica muito claro. E é possível. Isso é facilmente. É possível. É fácil. Nós entendemos. O leigo entende. É uma questão de comunicação para um segmento específico que é muito fechado. Exato. Porque tem uma relação com os outros segmentos da sociedade que é diferente, é fechado até entendendo que há muito pecado, etc. Então tem uma comunicação diferente. E é preciso ter uma atenção direta a eles. É muito interessante. Vamos continuar essa conversa. Eu quero só colocar aqui algumas questões das pessoas que estão nos acompanhando. Quero fazer um agradecimento à Neide, pela generosidade, uma contribuição expressiva aqui. Nós precisamos dessa contribuição, é assim que nós tocamos o 247, é assim que nós sustentamos e fomos sustentados durante todo o período de golpe. Então, quero agradecer muito a Neide, muito obrigado. O Hussein Brasil diz, olha, como reverter, uma pergunta que ele te faz,
como reverter a usurpação sionista de evangélicos, essa aliança que existe. Quero ouvir isso. E é interessante colocar a Edna, que é evangélica, é também uma das fundadoras da Associação de Juristas pela Democracia, advogada, atuante, corajosa. Ela diz, pastor Ariovaldo, meu mestre, e tem uma contribuição do José Gilmar Queiroz aqui para a nossa live. Agradeço também muito ele dizendo, excelente entrevista com o nobre pastor Ariovaldo. Então, essas colocações para você, então, discorrer, por favor, em respeito às pessoas que estão aqui nos acompanhando. Bom, com relação ao sionismo, essa é uma das outras situações graves que nós estamos enfrentando. Não há a menor dúvida de que o quadro no Oriente Médio é complexo, complexo, sem dúvida nenhuma, e não há a menor dúvida de que houve movimentos desastrosos no Oriente Médio, em Israel, e que o movimento do Hamas foi um movimento desastroso, mas sem dúvida nenhuma, em que pese esse equívoco do Hamas, a Bíblia diz lá em Eclesiastes, capítulo 7, versículo 7, que diante da opressão, até o sábio enlouquece. Então, é preciso lembrar que esse povo vem sofrendo opressão, esse povo palestino, vem sofrendo opressão há 70 anos. São 7 décadas de opressão. E, como diz as Escrituras Sagradas, diante da opressão, até o mais sábio enlouquece. Então, como disse o secretário-geral da ONU, foi um movimento translocado, mas não foi um movimento sem causa. Não foi sem causa. São 70 anos de opressão das formas mais humilhantes e degradantes possíveis. Já estive lá, eu vi com os meus próprios olhos um quadro de degradação e de humilhação insustentáveis. Um quadro insustentável. E não bastasse isso, o revide desproporcional do Estado de Israel fere todos os pactos civilizatórios. Todos. O que nós estamos assistindo é um genocídio. Um povo todo está sendo erradicado. E não tem como disfarçar, não há nenhuma dúvida de que, se depender do Estado de Israel, Gaza vai desaparecer. E os palestinos vão ser defenestrados, empurrados para fora do seu território de origem. Não há a menor dúvida. E os ataques israelenses são verdadeiros crimes de guerra. Ferem todas as convenções, principalmente a Convenção de Genebra. É um absurdo. E sendo desfechado por um povo que sofreu a agrura de cair na mão de nazistas, e agora tudo nos faz crer que está repetindo o mesmo expediente. Isso é assustador. Agora, os evangélicos foram convencidos pelos fundamentalistas norte-americanos, estadunidenses, de que o Estado de Israel e o Israel bíblico são a mesma coisa. E não é verdade. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Nada a ver com a outra. Muito pelo contrário. O sionismo é um movimento eminentemente político,
e eminentemente ideológico. Inclusive, a ideia do Estado de Israel foi um enclave capitalista e ocidental no Oriente Médio, até porque os árabes, parte dos árabes apoiaram a Alemanha, e aí os vencedores, os três grandes, né, os vencedores da Segunda Guerra Mundial, decidiram ter um enclave ocidental no Oriente Médio. E desde então, esse povo palestino vem sofrendo essa injustiça galopante que chega a ser profundamente criminosa. Profundamente criminosa. Agora, o Brasil, na política externa, tomou a melhor posição, quer a paz, quer o respeito aos direitos humanos, e quer o cessar-fogo, e quer socorro humanitário, e quer uma saída diplomática para esse quadro. É a melhor postura até então no mundo moderno, no mundo que está assistindo isso como se fosse um videogame. Mas encontra, primeiro, os interesses da geopolítica estadunidense, que é notório, inclusive por causa do gás que tem território dominado ou ocupado pelos palestinos, e, claro, encontra dentro do Brasil a resistência evangélica, e encontra a resistência evangélica porque os evangélicos como eu e outros que têm uma posição clara e que conseguiriam demonstrar de forma clara por que não se pode apoiar Israel, e como Israel, o Estado, não tem nada a ver com Israel bíblico, não tem espaço. Então, a gente não tem espaço. A gente vive tentando falar por meio das redes sociais. E vocês sabem que as redes sociais reagem e respeitam ao chamado algoritmo. Então, o algoritmo que faz você pensar que você está falando simplesmente classifica e segrega a sua fala. Então, há certas coisas que você vai falar e que nunca vai chegar a quem deveria ouvir, porque está previsto no algoritmo que isso não vai acontecer. Ou seja, tem de haver outros meios. Tem de haver outros meios. E se o Estado brasileiro, o governo principalmente, não se der conta disso, assim como vai perdendo na narrativa da guerra contra os palestinos, que é lamentável sob todos os aspectos, vai perder a narrativa nas eleições municipais. Vai perder a narrativa nas eleições municipais. E aí a gente decide que vai falar para os evangélicos no ano das eleições. Complicado, para dizer o mínimo. Complicado. E as bolhas estão dando munição para a extrema-direita. A cada dia. A cada dia. E os governos de direita estão se articulando. E os evangélicos estão articulados. Então, é preciso lembrar o seguinte: quando você fala, eu vou falar com os evangélicos, porque os evangélicos isso e aquilo, você precisa lembrar primeiro que quando você estiver falando com a classe C, D e E, você está falando majoritariamente com os evangélicos. Ponto. Segunda coisa que você precisa saber: os evangélicos estão organizados. Eles não estão organizados do ponto de vista estratégico, político, estratégico, etc. Não. Mas eles estão organizados porque eles se reúnem. Eles se reúnem pelo menos uma vez por semana. Exato.
Milhões de brasileiros, milhões de brasileiras e brasileiros saem das suas casas e vão se encontrar com iguais e levam seus filhos e os seus jovens. Milhões. Todo domingo, pelo menos, porque a maioria das igrejas dependentes tem reuniões várias vezes por semana, algumas todos os dias da semana. Então, você não está falando com um povo que tem uma crença etérea, que está no ar. Não está no ar. É um novo jeito de ser gente, é um novo jeito de se pensar como gente e de se pensar gente. Exatamente. E além do encontro das igrejas, há uma comunicação permanente entre muitos. Permanente. É uma cultura. Uma cultura, uma comunicação permanente. O Rubem Alves dizia que cultura é um jeito particular de ser gente. Então, o governo precisa entender que ser evangélico é ter um jeito particular de ser gente. É uma cultura. Eu li aqui mais alguns. Uma religião. Li alguns comentários aqui. Exato, é uma cultura evangélica, é verdade, é um jeito de ser, tem razão. Isso que quem não é evangélico precisa entender. Nós precisamos entender, acompanhar e entender. Todos. O José Gilmar Queiroz diz, eu já disse, em excelente entrevista com o novo pastor Evaldo. O Carlos Carvalho diz aqui: Joaquim, estou lendo um artigo do coordenador do Observatório da Cena Política Evangélica, Valdemar Figueiredo, que atribui a cultura da política. O Adilson Cactus Mídia diz aqui: observo no meio cristão, ao qual pertenço, que esses hoje chamados líderes evangélicos foram capturados, né, pela direita ainda no início do seu crescimento. O Adilson Cactus diz aqui, em relação ao apoio de líderes evangélicos a Israel, é tudo interesse financeiro. Eles ganham muito dinheiro levando caravanas para Israel. Isso, de fato, existe mesmo. Carmen Souza, que consciência iluminada desse pastor, Joaquim. Eu coloco esses comentários e acrescento um que foi feito aqui por um também evangélico, e dizendo que ele vê dentro das igrejas a propagação de fake news, e sem contestação, e que isso tem resultado, é o que ele está dizendo. Em outras palavras, passa a palavra a você. É verdade. Como eu disse, a linguagem religiosa é uma linguagem que tem em si um contraditório, que é: você pode usá-la para emancipar ou para alienar. Você pode pensar, não, mas isso é comum a qualquer linguagem. É verdade. Mas quantas linguagens trazem Deus como respaldo e testemunha? Quantas linguagens dizem verdadeiras inverdades de forma descarada, invocando Deus como testemunha do que está sendo dito? Isso tem um peso que para quem não tem fé, é inimaginável. Inimaginável. Nenhum de nós que tem fé, e eu me alisto entre os tais, quer ser achado lutando contra Deus. Nenhum de nós. Portanto, a compreensão da mensagem divina é essencial. É essencial para que a alegação da presença de Deus, verdadeira ou não, seja emancipatória e não provoque retrocesso. Então, é uma linguagem, é uma mensagem que trabalha com esse contraditório inerente. Toda vez que ela é articulada, ela precisa fazer
o articulador ele precisa fazer um voto de honra, de respeito a Deus, de que não vai usar a figura poderosa do Deus triuno, que é o Deus dos cristãos, para fomentar a mentira. Mas a maioria não faz isso. Então, é um quadro delicado, complicado, porque qualquer contraponto pode parecer um ataque à fé. Então, precisa muita sabedoria para conversar de modo que a contranarrativa não seja vista como um ataque à fé, muito pelo contrário, seja vista como um profundo respeito à fé. Então, são armadilhas que estão preparadas nesse terreno, que é um terreno perigoso, viscoso, escorregadio, complexo. E a falta de compreensão por parte dos comunicadores oficiais é assustadora. É assustadora, porque às vezes me dá a impressão de que a comunicação oficial está falando com um povo que já não está mais lá. Já faz tempo que não está mais lá. Eu acho que a comunicação, você é que pode falar isso, que é um grande comunicador, mas a comunicação ela tem o desafio de sempre falar do passado, não é? Ela diz o que já aconteceu. A rigor, depois do Einstein, a gente descobriu que a gente só fala do passado mesmo, e tudo que a gente vê já passou. A luz viaja, então tudo que chega para a gente já não é mais do jeito que chegou. Então, isso complica tudo na vida. Isso complica tudo. Porque você está sempre falando do passado. E quando você está falando do passado para alguém que acha que está no presente, é preciso que fique claro para essa pessoa que você está trazendo para ela os dados que ela não pode desconsiderar se ela quiser, de fato, construir o presente. E isso exige sabedoria. Não pode ser mera propaganda. Exige sabedoria. É preciso minimamente conhecer o público com o qual você está falando e minimamente conhecer as categorias que esse povo usa. Então, isso, para mim, é o grande desafio. Eu não sei se o governo vai conseguir, de verdade. A gente está há um ano, um pouco mais, falando na rádio uma vez por semana, no programa Papo de Crente. A gente já viu avanços, mas claro que são avanços tímidos, porque a nossa abrangência também é reduzida. E é um ano de trabalho intenso, falando com o povo acerca dos avanços democráticos e civilizatórios que o Brasil está vivendo, numa linguagem que construa a fé daqueles que nos ouvem. E o governo precisa aprender a falar com essa gente, não a usar categorias religiosas, mas a entender que tem de dizer profundas e muito bem-vindas verdades, porque ajudam esse povo, que é quem mais carece dessas realizações, de forma que eles a entendam. A entendam. Não se sintam agredidos pela comunicação. É simples, gente. É simples. O governo precisa entender que quando o governo está falando com a classe C, D e E, que é a maioria da população brasileira, está falando basicamente com evangélicos. E está falando com religiosos, de forma geral.
E é preciso entender as novas categorias. Como eu disse, às vezes eu tenho a impressão de que o pessoal está falando com uma sociedade que não está mais lá. Essa é uma comunicação que não fala mais com o grupo. Eu vou dar um exemplo que em princípio, não é religioso. A música. Ok, a música popular brasileira. A música brasileira é riquíssima, extraordinariamente rica. Todos nós aqui sabemos reconhecer os grandes compositores da música popular brasileira. Os ritmos mais conhecidos, etc, etc. Só que a música da base da pirâmide é o rap e o funk. Que eu, como a maioria dos meus pares sociais, não religiosos, sociais, gente que tem a mesma formação acadêmica, gente que lê as mesmas coisas, a maioria de nós não consegue ouvir, ou não para ouvir. E quando ouve, não entende. Porque a linguagem do rap é outra língua. Não é a nossa. Não é vernacular. É outra língua. É outra conjugação. É outra gramática. Mas essa é a música do povo da periferia, que é a maioria da população brasileira. Onde eu e você ouvimos essa música? Nós não ouvimos. Que rádio que elas tocam? Que programas musicais que elas estão? Aí você tem um menino ou outro, como o Emicida, que escapa da bolha, consegue chamar a atenção de um Chico Buarque de Holanda. E é só. Mas é uma multidão. É uma multidão. Eles estão lá nos pancadões. As meninas têm um outro código. Então, quando a gente está falando de comunicação aos evangélicos, com quem que a gente está falando? Então, quem é que está lá, por exemplo, no mundo do rap, se contrapondo a uma abordagem que vem da escravização, onde a mulher é parideira e o homem é garanhão? Quem que está fazendo isso? Os evangélicos. E os evangélicos da periferia também cantam rap. Muitos dos rappers são evangélicos. Eles falam a mesma língua. Eles traduzem para a língua do rap o evangelho que eles querem pregar. Ou seja, tem uma dissociação no Brasil. A gente fala da sociedade capitalista da concentração de renda, que é vergonhosa, que é assintosa, que é desumana, que é megera, mas a gente não fala da concentração cultural, que despreza a periferia, que trata centenas e centenas de jovens compositores que estão gritando a sua raiva, ou a sua fé, ou a sua angústia, ou a sua dor, da forma deles. Perfeito. Que desprezou a métrica tradicional e que foi falar uma outra língua, por uma razão muito simples. A gente não levou a escola até eles. Eles desenvolveram uma outra linguagem. Perfeito. Vamos se comunicar. Pastor, muito interessante isso, porque, na verdade, eles estão se impondo, a realidade se impõe, a cultura se impõe, não adianta. É como
o crescimento dos evangélicos, vai se impondo, independentemente de quem está no centro, de quem vê o mundo de outra forma. Em outras palavras, o Duda Mendonça falava uma frase dele que é importante. Ele dizia: comunicação não é o que você diz, é o que as pessoas entendem. Exato. Tem que sempre você tem que pensar no interlocutor. Comunicação é o que o outro entende, não é o que você diz. Se o outro não entende o que você diz, a culpa é tua. Você tem que saber se comunicar. Eu vou ter que encerrar por causa do horário, continua o programa. Quero ler o último superchat do Adilson Caxmídia, dizendo: desinformação é a maior arma da direita entre nós. Ignorância, ou quem explora a ignorância, você combate com conhecimento, trazendo aqui pessoas que são da área, como o caso do Ariovaldo Ramos hoje, que eu, mais uma vez, manifesto aqui meu agradecimento por estar aqui, porque nós temos que falar com quem conhece. Não adianta, eu posso dizer aqui, chutar muita coisa, nem costumo não chutar, estudo para falar, mas não tenho conhecimento para entrar nesta área. Então, eu agradeço muito o Ariovaldo por ter cedido o tempo, estado conosco aqui nesta nossa live. Eu passo para você fazer o encerramento. Bom, eu que agradeço a oportunidade. Eu espero de coração que o governo Lula consiga falar com a base da pirâmide, que é onde está a maioria dos evangélicos e onde os evangélicos são a maioria. E espero de coração. Eu estou, desde 2016, com a Frente de Evangélicos, fazendo isso, tentando desesperadamente desarticular o nazismo entre os evangélicos. Não é um trabalho fácil. Eu espero que o governo consiga. Eu espero que a comunicação do governo se torne eficaz. Não para falar apenas com os evangélicos, mas para falar com a periferia, com o Brasil profundo. E que a EBC se torne um órgão de comunicação eficaz, que fomente a regionalização, que fomente a TV pública, que dê espaço à mídia alternativa e que dê espaço às populações locais, e que leve as notícias, porque o pessoal do Brasil profundo, o pessoal da periferia, quer saber o que é que está acontecendo, mas não tem meios. Então, eu espero de coração que isso aconteça e eu espero que haja uma profunda parceria entre os que trabalham pensando no povo e o povo para quem eles juram que trabalham, e eu até acredito que sim. Muito grato pelo momento e pela oportunidade. É sempre um privilégio. Obrigado, doutor. Até mais. Até mais. Tchau. Boa noite a todos.